Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Encoxando, pode ficar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Se você crê, você vai sair daqui hoje totalmente abençoado, porque só depende de mim de você sair daqui abençoado, porque Deus, a bênção dele está aqui, né? A palavra é a bênção de Deus, as promessas, os cânticos, mas se você abrir o coração, sua vida pode ser transformada e mudada. Amém? Nós vamos então ler Isaías 44, versículo 3 e 4. Diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prosperidade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Digam todos amém. Amém. Assim que sair do seu lugar. Nós estamos na poderosa corrente do Espírito Santo. Essa corrente que ela é de muito poder, porque o Espírito Santo é ação na nossa vida. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. E esse poder do Espírito Santo é realmente nós deixarmos que esse Espírito Santo que habita em nós venha fazer aquilo que Ele quer fazer das nossas vidas. Quantos querem que o Espírito Santo dirija a sua vida? Diga amém. Amém. Então abra o seu coração. Nós estamos vivendo tempos onde há muito crente com o coração fechado. Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas que confessaram Jesus como Senhor, elas vivem uma vida da forma que elas querem. Elas não querem que o Espírito Santo dirija a sua vida. Não que elas digam: ó, Espírito Santo eu não quero. Não, só não deixa. Só não deixa o Espírito Santo atuar. O Espírito Santo é uma pessoa. Imagina bem se você como pessoa estivesse dentro de uma caixa fechada. Imagina bem, sem poder ter nenhuma atitude, sem ter condição de fazer nada. Assim é o Espírito Santo dentro de muitas pessoas. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo automaticamente ele vem dentro de nós. É o selo que nós vimos domingo passado. Nós somos selados com o Espírito Santo. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, imediatamente o Espírito Santo pula para dentro de nós. E Deus nos sela com esse poder. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele quer agir, ele quer falar, ele quer ter atitude. E nós precisamos deixar que esse Espírito Santo ele possa agir na nossa vida. Fala para esse irmão que está aí pertinho de você, diga para ele: olha, não engavete o Espírito Santo. Porque quando nós engavetamos o Espírito Santo, você é um crente normal, comum, uma pessoa comum. E a Bíblia diz que nós não somos comuns. Nós somos pessoas diferenciadas por esse poder. A Bíblia diz: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Já é atitude, já é ação. Você recebe o poder e já, vai trabalhar. Vai fazer a obra. Vai fazer aquilo que o Pai quer que você faça. E a palavra de Deus aqui onde nós lemos diz assim, fala sobre promessas de Deus para a nossa vida. O Senhor ele promete, olha bem, ele promete derramar água sobre o sedento. Diga amém. Amém. Ele promete torrentes de água sobre a terra seca. Amém. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Amém. E a minha bênção sobre a sua descendência. Amém. Diga: a partir de mim,
Mas é para quem deixa o Espírito Santo agir. Ele está falando, mas se a sua terra, a terra é o nosso coração, diga, a terra é o meu coração. Se a terra estiver seca, você pode plantar a melhor semente do próprio. Não dá nada. A terra tem que estar cultivada, a terra tem que estar tratada, adubada, a terra tem que estar molhada, a terra tem que estar bem, tapopada, ela tem que estar quebrantada, para que quando a semente cair ali, ela tenha espaço para ela agir. Amém, Jesus. Imagina bem, uma semente, você planta ela, eu fico observando, eu estava comentando esse dia que eu lá na chácara tem um pé de mandioca, tem pé de mandioca. Eu estava falando para você, Francisco, é engraçado o pé de mandioca, né? Está um tanto assim, tipo uma árvore, né? E lá dentro da terra que está a mandioca, né? A gente acha tão engraçado isso. Então quer dizer que a terra, ela tanto age para cima, como para baixo, como para os lados, como a gente vê quantas árvores tão frondosas, quantas coisas tão frondosas. O que acontece? A terra, ela precisa estar bem. Ela tem que estar bem para quê? Para que essa semente da palavra, ela venha, é para baixo, é para cima, é para os lados, é para todo lado. Nós possamos dar fruto, porque esse é o nosso chamado. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu, nos chamou e nos determinou para que dê fruto e fruto que permaneça. Amém, igreja? O nosso fruto tem que ser fruto que permanece. A terra seca é você, a terra está seca, deixa que eu vou molhar. Quem quer que Deus molhe a terra seca aí? A terra seca é aquela que realmente não está produzindo. A terra seca é aquela que não está dando mais nada. Sabe aquele crente que quer só sentar e ficar sentado e morrer sentado? Isso aí fala muito alto que a terra está seca. A terra está seca quando alguém não quer fazer nada para Deus. A terra está seca quando a pessoa não quer nem sair para ir para o culto mais. Não tem alegria de ir para o culto. Pessoas que olham no relógio e ficam pensando, no nosso culto hoje está demorando demais, ao mesmo tempo, mas está demorando demais. A terra está seca. A terra está seca quando se fala, né? Pastor Francisco estava falando comigo, os cruzeirenses não vieram. Ele está ali, ó. E eu falei para ele, isso é terra seca. Terra seca. A pessoa que ela está com a terra molhada, fofa, ela tem prazer nas coisas de Deus, porque quem está dentro dela é o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem prazer nas coisas de Deus. O Espírito Santo tem prazer nas coisas do alto, porque ele é do alto. Por isso Deus, ele diz assim, olha, as coisas, o homem natural não entende as coisas do Espírito, não entende mesmo. Se você falar com uma pessoa natural que ela não recebeu Jesus aí como Salvador, não confessou ainda Jesus como Senhor, se você falar para ela 6 horas tem culto, ela acha um absurdo, pelo amor de Deus. As coisas de Deus não só servem no Espírito. Então quando vê essa barulhada dos crentes tem que fazer barulho mesmo, porque se no futebol estão fazendo barulho para trás, Cruzeiro que perde um dia, ganha no outro, perde de novo, e tem está perdendo é muito, o que está acontecendo? E a pessoa está ali gritando, e nós que temos um time maravilhoso que nunca perde, nós temos que fazer barulho para esse Senhor sim, tem que ter peça aqui, peça no céu, é peça que tem que fazer para Deus. Porque o meu time, o seu time não perde. Jesus, ele sempre, ele é a própria vitória. E ele tem vitória para nos dar nessa noite, amém? Oh, glória a Deus, quando se começa, olha, a semana, porque hoje é o primeiro dia da semana, quando se começa a semana na presença de Deus, toda semana a tendência é ir bem. E a palavra do Senhor diz, e eu vou derramar torrente, é mais água ainda, sobre aquele que, olha, que está na seca. Sabe que tem gente que está seca, mas tem uns que está sequíssimos.
Criador. Enquanto os dentes não caiu ainda. Sabe o que é isso? Antes que chegue a hora da morte. Lembra do Senhor. Enquanto você tem dente na boca. Eclesiastes diz isso. A sua mocidade. Lembra do que Deus está fazendo na sua vida. De vez em quando eu faço olha, dá uma rebobinada para você ver o que Deus já fez na sua vida. Será que Ele não pode continuar? Será que o Deus que começou a boa obra na sua vida não tem condição de terminar essa obra? O Deus que começa, Ele termina, Ele nunca deixa pelo meio. Quando a terra está sequíssima, Ele não consegue enxergar o que Deus já fez. Ele acha que aquilo já passou. Mas começa a observar, volta lá atrás. Volta. Eu lembro de uma história que conta sobre um homem que morava na rua, mas ele tinha uma sabedoria muito grande, um homem pobre, muito pobre, mas a sabedoria daquele homem era tão grande, que aquele homem, porque as coisas boas, elas brilham, e aquele homem mesmo ali, alojado ali no nada, as pessoas viam a sabedoria daquele homem. E um dia, um servo do rei, ele disse para o rei: rei, eu encontrei um homem, e esse homem é de muita sabedoria. Ele tem uma sabedoria, ele está jogado, está perdido. Mas ele é um homem sábio. O rei disse: olha, chama esse homem, chama ele lá. E quando o rei chama aquele homem, o rei vê a sabedoria daquele homem e começa a usar ele ali no reinado dele, começa a levantar ele, pôs roupas bacanas nele, e pôs ele para trabalhar e fazer, e ele estava ali fazendo o trabalho. Mas um outro homem percebeu que todos os dias, num determinado horário, aquele homem sumia. E ele então começou a observar e falou: ô rei, eu estou achando esquisito, sabe o fulano tal? Todos os dias, tal hora, ele dá uma saída, ninguém sabe onde ele vai, e depois ele volta. E aquele rei falou assim: olha, então você vai seguir ele. Você vai seguir e você vai lá ver onde que ele está indo. Porque pode ser uma pessoa que está trabalhando contra nós. E aquele homem, naquele mesmo horário, ele saiu. E aquele servo do rei foi atrás. E quando chega no lugar, e vê que ele entrou numa caverna, num lugar imundo, ele então entra lá e pergunta para ele: o que você veio fazer aqui? Todos os dias você está saindo, você está vindo, o que você está fazendo aqui?
2,13. Acharam? Jeremias, um pouquinho mais para frente, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pois dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não têm água. Olha para você ver o sentimento com que Deus está falando aqui. Olha para você ver como que Deus está sentindo aqui. Ele está expressando, Ele está desabafando, Ele está colocando para fora a tristeza dele de saber que Ele chama o povo, mas esse povo simplesmente o despreza, e começa a desprezar a fonte de água viva, e começa a cavar buracos, cisternas, que um dia tem, outro dia não tem. Sabe o que é? Aquela pessoa que está dentro da igreja, e ela está satisfeita com as bencinhas. Ah, tem uma bencinha aqui, uma bencinha aqui, uma bencinha lá. Não se satisfaça com essas cisternas rotas. Deus, Ele quer derramar, Ele diz: olha, do céu interior fluirá o rio de água viva. Aleluia, glória a Deus. Nós não vamos mais ter sede. Tem muita gente triste dentro da igreja, tem muita gente angustiada dentro da igreja, tem muita gente sofrida dentro da igreja, porque estão cavando cisterna e não quer a água da vida. Muita gente que, em vez de buscar o poder do Espírito Santo, ainda continua buscando um lugar de felicidade. Sabe, tem pessoas que acham que, entrando na presença de Deus, a vida dela tem que estar 100% maravilhosa. Enquanto que a própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem um ano. Fala para esse ano, tem um ano, meu irmão. Sabe esse ano? A promessa de Deus é: olha, esse Espírito Santo que nós falamos dele, deixa eu te falar, ele anda comigo e com você, ele está dentro de nós. Onde eu for, ele vai estar comigo. Onde você for, ele vai estar com você. E a Bíblia diz que ele, até quando nós não conseguimos orar, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está nos dias onde você não está conseguindo nem orar, pede o Espírito Santo, intercede por mim. Eu hoje não estou dando conta nem de orar, mas eu quero pedir: Espírito Santo, intercede por mim. Me enche. Quantas pessoas concedem dentro da própria igreja, porque estão preocupadas só com as coisas terrenas, as coisas materiais que vão ficar. Tudo fica. Nós gostamos sim das coisas boas, isso é a natureza humana. Nós gostamos das coisas boas. Eu quero a prosperidade, eu quero as coisas boas de Deus, assim como você também quer, mas isso não pode estar no meu coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Nossa boca tem que estar cheia das coisas de Deus. O primeiro lugar é o de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Antes, apresenta a Deus a sua petição em oração. A Bíblia diz: olha, se Deus sustenta as aves no campo, um dia está vivo, outro dia não, um dia caiu, não vale nada, quanto mais vós, homens de pequeno. O Espírito Santo é o agente de Deus, é aquele que mata a sede a qualquer momento que você buscar. Não é só dentro da igreja. Não seja um crente só de dentro da igreja, seja um crente 24 horas. Sabe, aquele crente que, sabe, quando eu canto muito esse hino quando estou orando: de madrugada o crente vai buscar poder, de madrugada o crente vai buscar poder. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Cai, 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 cai.
termina de orar. Roda para um lado, para o outro, não lembra de orar. Não dorme, mas não ora. Ora de dia. A Bíblia diz no Salmo 4, Salmo 6, pela manhã, Senhor, apresento a minha oração e vivo esperando, porque o Senhor é poderoso para fazer o que eu preciso. A Bíblia diz, olha, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Repousando seguro, amado, mente protegida, corpo protegido, espírito protegido, e aí Deus trabalhando. Quando você levanta renovado, você começa o dia chamando Jesus de maravilhoso, porque é assim que tem que ser. Você começa o dia falando que Ele é maravilhoso, você vai terminar dizendo, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. É assim. O crente que está seco, ele não tem mais essa alegria. O crente que está seco, ele não tem mais esse prazer. O crente que está seco, ele está cansado de uma liturgia. Ele quer uma busca, ele quer achar. Se você quer achar, a Bíblia diz, quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-vos-á. Sabe, eu estava dizendo hoje pela manhã, antes de conhecer Jesus como Senhor na minha vida, eu era de uma família religiosíssima, roxa. Mas aquela angústia da procura de algo para preencher o vazio estava dentro de nós. Quando não tem o Espírito Santo, você sente um vazio terrível. Quando não tem a presença de Deus, há um vazio terrível na nossa vida. E existe um vazio terrível, porque terra seca, ela só é terra. Ela não tem plantação, ela não tem colheita, ela não tem abastança, ela não tem prosperidade. A terra seca, como eu e a minha família éramos, era uma terra seca que estava ali sedenta das águas, sedenta de água. Chegava às 6 horas da tarde, aquela penumbra das 6 horas, uma tristeza angustiante, e o medo da morte. O medo da morte era terrível. É uma prisão que Satanás prende o ser humano por causa da falta do conhecimento do que vai ser depois da morte. E muitas pessoas ficam procurando o que vai ser depois da morte. Será que é só estar dentro de uma cova? O que vai ser? Será que o que vai acontecer? Então, eu tinha essa preocupação, porque a minha morte era o fim. Acabava tudo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, molhou a sequidão da terra no meu coração, eu comecei a entender pela palavra de Deus. A semente chegou no meu coração e ela começou a germinar. E eu comecei a entender que a morte, para quem já recebeu Jesus como Senhor, é o começo de tudo. Eu comecei a entender que para quem que recebeu Jesus como Senhor na sua vida, não tem que temer, porque fecha os olhos aqui e abre nos braços do Pai. Eu também comecei a entender que esse horário das 18 horas é o horário onde todos os feiticeiros estão fazendo trabalhos terríveis. É onde muitas mortes acontecem. Por isso vem a penumbra da tristeza, a angústia. E quando então nós aceitamos Jesus e Jesus muda a nossa história, nós começamos a entender 6 horas é hora de oração. É hora de adorar, cantar louvores, adorar o Senhor, de falar com Ele, de fazer com que a terra seja molhada a todo instante. Essa terra vai sendo molhada, a semente vai caindo e vai brotando, e vai nascer para cima, para baixo, para todos os lados, e você vai se tornar uma árvore frondosa, cheia de fruto, e uma árvore cheia de fruto. É isso que o Senhor está procurando. A Bíblia diz que quando Jesus encontra uma figueira, ele estava com fome, e ele então olha para a figueira e procura um fruto e não acha. Era uma figueira bonita, mas não tinha fruto. Precisamos entender isso. Será que eu quero ser uma figueira que não tem fruto? É uma figueira. Todo mundo vai olhar e ver que é uma figueira, mas de nada serve, não tem fruto. Jesus então diz, olha, acorda,
que o Senhor, ele vem e olha aquela plantação e não tem fruto, e Ele manda cortar. Mas Jesus olha e diz: "Ô Pai, dá só mais uma chance. Eu vou povoar a terra. Eu vou adubar essa terra. Eu vou trabalhar com essa terra. Me dá um ano. Se essa terra não produzir, só pode cortar. Mas deixa primeiro eu trabalhar." Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, sua terra pode estar sequíssima, sua terra pode estar seca, sua terra pode estar até empedrada, mas a promessa do Senhor é que eu vou derramar o meu espírito. Eu vou trazer a água viva que vai molhar essa terra. E Ele diz: "Olha, você vai dar fruto e a sua descendência será uma bênção. Você nunca mais vai ter sede." Olha, o Espírito Santo está dando mais uma chance, mais uma oportunidade para mim e para você, para que nós venhamos dar fruto e ser cheio desse Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. É mais um ano, é mais um tempo que Deus está dando para mudar de vida. Diga para esse irmão: "Vamos mudar de vida? Vamos mudar de vida." Não, é vamos mudar de vida mesmo. Vamos dar uma sacudida nessa terra aí e vamos dizer para o nosso coração que é a terra. Diga para esse coração: "Coração, você é um homem e não. Mas acima de você existe um Deus muito forte, que aquilo que tiver errado em você, Ele vai consertar. Coração, amolece agora, em nome de Jesus." Vamos aplaudir Jesus. Oh, xaramanaua, xaramanaua. Existe um rio, e esse rio é o Deus Todo-Poderoso. E a promessa dele é que dele vai fluir rios de água viva. Fique de pé no seu lugar. Se você quer que